Bom dia, cá estou eu, descabelado, não tive tempo de arrumar o cabelo ainda, mas tudo bem. É, Hoje eu vim trazer mais uma leitura oracular. Comecei o dia de uma maneira maravilhosa, cheguei aqui já ouvindo uma mensagem pedindo direcionamento, e por falar nisso, deixa eu limpar essa lente aqui. A câmera do telefone estava meio embaçada. Cheguei aqui nesse lugar maravilhoso pedindo um direcionamento e veio uma mensagem falando que bem-aventurados os que se colocam como canais da fraternidade branca, da luz de Deus, porque enquanto canais, nossas mãos são as mãos do alto, nossos olhos são os olhos do alto, nossos ouvidos são os ouvidos do alto. Um só coração. E eu falava sobre isso ontem, a questão da mediunidade, que ninguém é um médium perfeito, mas quando a gente realmente entrega para Deus, porque, caramba, eu tenho meus guias, eu tenho meus espíritos familiares, toda mediunidade se dá por espíritos familiares, mas quão bem-aventurados somos nós quando a gente se coloca na mediunidade com Cristo, porque Cristo, o espírito crístico que apoia a fraternidade cósmica universal, esse espírito da cosmoética que apoia a todos nós como filhos, esse espírito ele oferece o perdão, contanto que a gente faça igual Jesus pedia, né? Ele pedia para a gente reconhecer nossos pecados. Ele dizia: você está doente? Sim, eu estou. Você quer ser curado? Sim, eu quero. Então a sua fé te curou. Vai e não peques mais. O seu pecado era o motivo da sua doença. Então, Jesus ele nos abençoa quando a gente busca o caminho do perdão, da integridade, e ele está totalmente disponível com a verdade. É aquela passagem que diz: se um pai da terra que não é lá muito bom, não é isso que eu quis dizer não, mas eu vou colocar uma imagem aqui bem legal, vai ser melhor que a minha. Se um pai da terra que não é perfeito oferece coisas boas aos seus filhos, e por exemplo, eu que quero ser pai, eu quero oferecer coisas boas, quero oferecer primeiramente um caminho com Deus. Olha que imagem linda. Então, retomando aquela linha de pensamento, se um filho pede ao pai um pão, ele porventura lhe dará uma pedra? Se ele pede ao pai um peixe, ele porventura lhe dará uma cobra? Se vós, homens da terra, que sois imperfeitos, querem o bem de seus filhos, quanto mais o vosso Pai do céu, que é perfeito. Então, eu penso que o problema é o seguinte: fome de pão todo mundo tem, mas a gente quer o pão do céu? Igual, o pessoal estava lá atravessando o deserto. É algo que ilustra bem isso. E eles clamando de fome, Deus começou a mandar pão do céu. Imagina que coisa nutritiva, que coisa saborosa. Porém, o povo que era acostumado com outra cultura, com outros gostos, falou o seguinte: oi, mas como é que é? Tá doido uma coisa dessa? A gente precisa comer carne, vamos comer carne. E eles começaram a maldizer o pão do céu, falando que ele era incompleto. E falaram: não, manda carne, que a gente quer carne. Engraçado, porque para comer carne, primeiramente a gente está pedindo que alguém morra para poder saciar a nossa fome. E eu acredito muito assim que existe um equilíbrio nessa cosmoética. Tem coisa que é explícita. Todo mundo tem defeitos que causam coisas
causa desequilíbrio no meio. Eu tenho meus defeitos, às vezes nas coisas que eu menos imagino. Eu posso estar causando algum tipo de perturbação em alguém que não tem tolerância com o meu defeito, que não compreende a minha ignorância. Porém, tem coisas que são explícitas. Se eu vou comer um pedaço de carne, eu sei que alguma criatura morreu para que eu esteja comendo. Então foi assim, o pão estava vindo do céu e eles falaram, a gente quer carne. E meu pai já me falou isso uma vez, ele falou, uai, como que seria ruim comer carne se o próprio Deus mandou carne do céu? Ele mandou as codornizes no deserto. Próximo capítulo diz o seguinte, comeram, se fartaram da carne das codornizes, morreram com a carne ainda nos dentes. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, fome todo mundo tem, e a gente pede para Deus, sim, o pão. Mas será que a gente não pede esse pão todo recheado de açúcar, em excesso, recheado de carne? Será que às vezes a gente não pede um pão dessa forma? Então, o que eu acredito que a gente deva aprender a fazer é realmente tirar o ego da jogada. Tem um cara que faz marketing que ele disse o seguinte, você quer fazer 6 em 7, 6 dígitos em uma semana, 100 mil em uma semana? Coloca seu ego na garagem, deixa ele lá, sabe? Joga ele na privada e dá descarga. Joga na fogueira. E é claro que tem um jeito saudável de fazer isso. O ego, ele também serve a propósitos. É como disse aquela mensagem da Fraternidade Branca. A gente tem a nossa doçura interna, a gente tem a nossa essência. Porém, toda fruta e cada espécie de fruta, ela tem uma casca. Essa casca deve ser respeitada, segundo a sua espécie. Ela não deve, ter uma casca que é venenosa, a gente fala, essa fruta aqui é fruta, é doce por dentro, vamos comer do jeito que tá. E a gente também não deve romper as cascas de qualquer maneira. Uma imagem que ilustra isso. Quer ver? Claro que tudo tem um momento certo. Olha essa imagem. Que coisa mais, como fala? Emblemática. Meio zoeira, né? Boa tarde. Mas só para quem não é terraplanista. Quebre a mentira e se alimente da verdade. Então eu fiz um comentário aqui, que me ocorreu. Essa imagem me faz lembrar de um ensinamento da Fraternidade Branca. Basicamente diz Maia, ou seja, é aquilo que a gente fala, né, os véus de Maia, a ilusão, né, que muitas vezes tem muita ilusão nessa vida na Terra que a gente vive. Muitas vezes as pessoas buscam a satisfação em meios externos que não têm substancialidade, sabe? Mas aqui diz, basicamente esse ensinamento da Fraternidade Branca diz o seguinte, Maia também é a mãe. Ou seja, olha para essa casca de ovo. O pintinho que está lá dentro, ele não tem ideia do mundo que está lá fora, do mundo que é próprio à natureza dele. Que ele pode bater asa, que ele pode fazer as coisas, mas está dentro do ovo. Se essa casca é rompida, o que acontece? Entendem? Imagina que aqui está uma terra que vai chegar ao patamar de fraternidade cósmica, mas se a gente quebra essa casca de uma vez, o que acontece com essa vida que está aqui? Entendem? Então, Maia também é a mãe. Hoje eu escutava que mesmo o fruto mais doce é envolto por uma casca. E embora busquemos a doçura dos frutos, devemos respeitar a utilidade providencial da casca. Pois, você comeria uma laranja que ficasse exposta sem casca no meio de uma feira movimentada? Muito provavelmente não. E por motivos bem fundamentados. Da mesma maneira, essa imagem de casca de ovo quebrada pode trazer algumas reflexões. Quando o ovo se rompe por uma força externa, é devido a alguma espécie que quer se alimentar, desconsiderando a possibilidade de evolução que ali havia, ou seja, a possibilidade de uma vida que estaria nascendo. Mas, se unimos o cuidado externo da mãe, que aquece e protege,
junto à força instintiva interna que busca romper a casca no momento certo, ali está o início da vida que nasce para a luz. Além. Inspiração divina, que vem do alto. Muitas vezes a gente deve respeitar alguns processos, como uma casca de um ovo, que está passando por um processo ali. Mas assim que esse ovo é rompido, que tudo que havia ali era proteção, a mãe aquecendo os ovos. A partir desse momento, acontece que a mãe precisa direcionar a cria dela. Ela precisa falar, ó, aquele bicho ali é predador, aquele outro ali você fica tranquilo, que é um animal tranquilo, e assim por diante. E não por acaso, apareceu uma coisa hoje pela manhã. O seguinte, apareceu coisa assim relativa a ovos. Olha que coisa. Pular um pedacinho do vídeo aqui. Enfim, bebeu, né? A gema do ovo. Bebeu a substância ali, né? Antes da vida. Um vídeo rapidinho. Eu ia pular aqui a parte para poder chegar na parte lá, mas é bem rapidinho. Olha isso. Que aflição. Olha para os lados, procurando filhote, pensando, será que nasceu? Mas como que é possível? O ovo está aberto, o filhote não está aqui, olha até para o teto. Olha para você ver. Nesse passarinho, dá para ver, olha, o sentimento. Então, por isso a gente deve se apoiar no direcionamento que vem pra gente, que oferece o perdão, oferece o reconhecimento da nossa dignidade essencial e que nos dá direcionamento. É o que Jesus falava, amai-vos e instruí-vos. E ele oferece instrução para nós. E quando a gente aceita, quando a gente bota o ego na garagem e deixa lá, essas instruções são muito claras. Hoje, por exemplo, eu sonhei com tubarões. Eu sonhei com um tubarão e veio muito claro, falando o que queria dizer esse sonho. E estava na embarcação relativamente pequena, essa embarcação começava a afundar e tinha um tubarão rondando. Mas esse tubarão foi afugentado. E o barco começou a ser direcionado para a praia, pelos ventos, e no que estava chegando na praia, um dos tripulantes olhou que dentro da água haviam copos de vidros, assim, bem na orla, sabe? Entre a água e a terra. E esse tripulante falou, caramba, isso aqui é um tesouro, vamos pegar, bora. E ficou dentro da água. Eu fiquei, caramba, tem um tubarão nadando ali. Por causa de copos, tá chamando de tesouro. Caramba, quanto ouro brota da terra, logo ali, terra fértil. Vai ficar dentro d'água por causa de copo de vidro, com tubarão rondando. A gente já teve a sorte do barco ter sido direcionado para a praia. Vai ficar dentro d'água? Entende? E pela manhã, após esse sonho, veio isso aqui, ó. Fé não é sobre pedir para Deus para parar a tempestade. Fé é sobre acreditar em Deus para ajudar você através da tempestade. Ou seja, Deus ajuda. Ele falou com Moisés quase um século antes da tempestade. E narra a história que foi a primeira chuva, né? Que até então o vapor brotava da terra, uma coisa assim. Ninguém nunca tinha visto chuva, segundo conta a história, né? Que tem lá seu simbolismo, acredito eu. E veio Deus e falou, ó, vai ter um dia que vai cair água do céu. E vai ser muita água que vai cair do céu. Constrói uma arca com tal medida. Tantos metros para lá, tantos metros para cá, é de tal madeira, é assim, assim, assim. Moisés passou 100 anos, quase 100 anos ou mais, não sei, construindo essa arca com todo mundo chamando ele de tolo, caçoando. Imagina, caramba, isso é acreditar em Deus para guiar através da tempestade, mesmo antes que a tempestade chegue.
Será que Moisés deixou o ego dele na garagem? Com certeza, porque todo reconhecimento que ele poderia ter na sociedade foi sacrificado por uma vida inteira para ouvir o direcionamento de Deus. Entende? Deus falou com ele, acredita, vai cair água do céu. Passa a sua vida trabalhando nessa embarcação. E ele perdeu credibilidade social, mas ele acreditou em Deus. Então é algo importante, a gente saber deixar o ego na garagem. A gente pedir o pão do céu, mas depois não ficar reclamando que não tem carne. Não ficar reclamando que não tem açúcar o suficiente. E é o que, assim, a gente deve se propor a fazer. Pedir para Deus o justo pão do céu. Nos lembrando então da palavra de Deus através de Jesus, o Cristo, que disse: se uma criança pede ao pai um pão, porventura ele lhe dará uma pedra? Se ela pede um peixe, porventura lhe dará uma cobra? Se vós homens, sendo imperfeitos, querem o bem de suas crianças, quanto mais o vosso Pai do céu, que é perfeito. Então, o pão a gente tem. Deus ensina a gente, inclusive, a plantar o trigo. Ensina a gente a diferenciar o joio do trigo. Ensina a fazer o pão. Mas ele também diz, Deus alimenta os pássaros, mas não joga comida no ninho. Um passarinho, ele aprende a voar. Se a comida estivesse no ninho, ele não aprendia a voar. Mas olha a sabedoria que o passarinho tem que ter para num mundo cheio de frutos, doces, nutritivos, até os venenosos. Que sabedoria o passarinho tem que ter, o quanto ele tem que saber ouvir a sua essência e os ensinamentos do Divino Pai. A gente que é humano, a gente já está uns graus mais elevados no livre-arbítrio. Assim, isso é muito relativo, mas o nosso livre-arbítrio, ele é mais dilatado, a gente é dotado de mais vontades e desejos. Então, muitas vezes, a gente quer pegar o pão divino e esfregar ele no sangue para comer. Então, sejamos cuidadosos. Hoje eu vou fazer essa leitura oracular, pedindo por mais um pouco de direcionamento na porção que cabe a cada dia. É importante a constância. Tem um ensinamento que diz o seguinte: é preciso modéstia no caminho espiritual. A cada dia, o alimento que lhe é próprio, a porção que lhe é própria. Não pense que você vai comer em um dia a alimentação necessária para um mês. Então é necessário a gente saber discernir a fonte da nossa alimentação, realmente pedir o pão do céu e comer com modéstia, porque a vida não é feita só para comer. A vida nos pede trabalho. E é muito importante isso. Então, a cada dia a porção que é própria, a cada dia a busca através da oração, a gratidão pelo alimento que vem do céu. Mas conscientes que se a gente ficar só pedindo, chega uma hora que para, que Deus quer que a gente faz a nossa parte. Ajuda-te e o céu te ajudará. E é importante a gente saber buscar o direcionamento correto, saber botar fogo no ego, às vezes até perder a credibilidade social, para poder atender o chamado de Deus. Então a gente vai ter a verdadeira credibilidade. O que adianta ter a credibilidade do mundo se ela é tão excessivamente, cobradora de condutas que o próprio mundo não acolhe. O mundo, às vezes, ele nos cobra uma conduta que é degradante. O que adianta ter a credibilidade do mundo? Se a gente realmente anda com Deus, nesse mundo aqui a gente pode ter a credibilidade de poucos. Noé tinha a credibilidade da família dele, de alguns da família dele. Mas, sabendo
desse espírito que favorece a cosmoética, o espírito crístico, nesse planeta que Moisés também, né, tinha a credibilidade de uma família pequena. Mas a força que sustenta o universo, uma família universal, estava ali sustentando, direcionando, agraciando. Então, primeira parte da leitura oracular, essa oração introdutória, essas reflexões filosóficas, e agora dá seguimento. Vou publicar esse aqui no YouTube, no privado, e abrir espaço aqui no telefone para fazer a leitura. Que eu não sei se vai levar 1 hora, se vai levar 3 horas, mas eu sei que está sendo realmente esclarecedor, verdadeiramente esclarecedor. E é isso, é o pedido do pão que vem do céu. O qual, se a gente aceita de bom grado, a gente já pode agradecer de antemão, porque vem.